Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo. Se inscreve aí para poder acompanhar o nosso trabalho, curte, compartilha. Se você já está começando aqui agora, já clica aí nos comentários e digita oi, só para dar um oi para nós, beleza? E agora roda a nossa vinheta. 3, 2, 1. Bom dia para quem for de bom dia. É isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem. E hoje nós temos uma incrível pessoa que está aqui comigo hoje. Ela que é atriz, ela é produtora, ela é professora, ela é psicanalista, ela é tudo. Ela é incrível e é uma honra conversar com ela, com a Carol Scartesini. Acertei? Acertou. Ah, acertei. E aí, Carol, beleza? Beleza. Estamos aqui no Pod Jovem Idosa. Capítulo especial de hoje. Episódio especial de hoje, o Pod Idosa. O Pod Idosa. Mas que isso? O Pod Jovem Idosa. Somos jovens ainda. E amanhã velhos seremos. O meu amanhã, sim, ele amanhã... chegou. Ele Vinícius chegou. de Moraes, né? Meu o meu amanhã amanhã veio. é hoje. Ele é hoje. O meu amanhã é hoje, eu diria Vinícius de Moraes. Carol, um prazer conversar com você. Mais uma vez, eu começo justificando que eu chamei você porque você é uma pessoa incrível. Obrigada. Eu puxo esse saco para que eu dê que puxar saco, porque você é atriz e a gente fez a LARP. E assim, pessoal, vai começar. Eu olhava pra Cora, ela já tava dentro do personagem, friamente. A gente brincava, a gente zoava ali. E a Carol já... O que você está fazendo aqui na minha casa? E eu quase falei assim, Carol, sou eu. Cadê você? Mas é isso, assim, Carol, seja muito bem-vinda. De novo, tô aqui já nervoso. E eu quero já te perguntar, assim, de onde veio Carol? Olha... então, essa é uma pergunta com muitas possibilidades aí de resposta, né? Ótimo. Desde da barriga da minha mãe. A psicanalista. Que já não foi qualquer coisa, Mas eu venho de muito lugar. Essas alturas da vida eu venho de muito lugar. Acho que é a melhor resposta, assim. Inclusive, eu tenho uma vibe meio forasteira, assim, porque agora não importa onde eu esteja, eu tô sempre vindo de fora, né? Porque aqui eu nasci em São Paulo, mas eu tô vindo de Jundiaí. Quando eu tô em Jundiaí, eu vim de São Paulo, né? Ou vim da Bahia. Quando eu tava na Bahia, eu tinha vindo... Então, né? Isso, eu tô sempre vindo de algum lugar, assim. Eu sou itinerante. Não era a ideia, tá? Isso não foi um projeto de vida, mas foi um acontecimento. Caramba, então assim, até onde eu sabia, você era nascido em São Paulo. Eu sou nascida em São Paulo. Ah, então, mas aí então você já passou um tempo na Bahia, passou um tempo no mundo e hoje está em Jundiaí. Na verdade, eu fui daqui de São Paulo para Jundiaí por questões de família, né? Isso já faz muito tempo, né? Foi justamente junto ali com o começo da minha carreira. E aí, da carreira como atriz, né? Sim. Da carreira, qual delas? Da carreira como atriz, e aí de lá para Campinas, indo e vindo para fazer a graduação, daí depois de lá para Bahia, para o interior da Bahia, na verdade. Aí depois da Bahia de volta para Jundiaí, sempre indo e vindo de São Paulo. Né? Então, eu acho que eu tenho o meu tempo de vida, ele é maior na estrada. E saúdo aí as divindades da estrada, que são muito importantes na minha vida. A todas elas. Sim, Laroie, porque é isso. Né? Eu vivo na estrada, né? Em alguma estrada, pelo chão, pelo ar. Tô sempre viajando. É uma cigana. É praticamente isso. Uma cigana bem branca. Não fiz audiodescrição ainda, caso alguém não esteja vendo. Vamos fazer, pode fazer. Eu sou uma mulher branca, muito branca, branca clara, de cabelo cacheado, um castanho avermelhado claro também. E eu sou uma jovem idosa, de fato. Eu vou fazer 42 anos em breve. E levei um susto quando descobri o que era. Vamos no meu podcast? Vamos. Eu falei assim, vamos, Renata, legal. Vamos no podcast dele. Eu fui ouvir o podcast dele e falei, gente, Pod Jovem? Como é que é? Você está começando o Pod Jovem. Será que é esse podcast mesmo? Então, eu mandei mensagem. Eu falei, Renato...
Então, Tudo, é mesmo para eu ir mesmo? é isso mesmo, querido. Como vai ser isso? Bom, deixa eu fazer minha autodescrição, que eu sempre esqueço também. Peço desculpas aos telespecs e para a produção também do Pod Jovem. Mas eu sou um homem negro com o cabelo cacheado, mais ondulado do que cacheado, uma barba grande, passando sempre assim um pouquinho para baixo do rosto, um bigode grande que também já tem que dar uma parada, um óculos redondo da cor cinza, uma camiseta verde com umas estampas coloridas, Muito bonito. bem africanas, uma calça bege, um anel na mão direita, no dedo indicador. Tatuagens no braço direito e esquerdo, um pássaro, uma clave de dó. E é isso, a minha autodescrição, tá? Para quem quiser me ver também, para todos verem, esses somos nós. É importante dizer que eu sou uma branca de pele clara baiana que tá com 3 vezes mais roupa do que o Renato tá vestindo aqui nesse momento, porque tenho frio. Gente. Para mim, assim, 24 graus eu já quero sopa, eu já tô um pouco deprimida, entendeu? A Bahia, o sangue nordestino, né? Porque eu sou filha de cearense, na verdade, que nem Crioulo, nosso querido. E o sangue nordestino tem poder, gente. Depois de morar no interior da Bahia, então tem muito poder. Porque o que eu tenho de frio, né? É o frio, é o frio. E aí, assim, nada a ver, mas lá em Jundiaí ainda faz um friozinho ou faz um calorzinho? Então, o bairro que eu moro é muito frio, porque eu moro no pé da Serra do Japim. Então, é um lugar muito bonito, mas também muito frio, venta muito, né? A parte boa é que, assim, o ar é ótimo, né? É bem mais silencioso do que aqui, né? A qualidade da água é muito boa e tal. Dá pra tomar na torneira de boa. Ah, não, porque eu sou virginiana e neurótica. Ah, tá. Assim, eu filtro tudo. Não tem como, não. Ok. Mas vamos lá, então, assim... A gente já sabe de onde veio e pra onde vai a Carol, mas eu quero saber, assim, como é que começou a vida artística de Carol Scartesini. Então, né? Há rumores de que, assim, a minha vida artística ela começou um pouquinho antes aí do marco oficial, porque eu fui a única criança numa casa de jovens adultos. Né? Na época, todos muito jovens. Minha mãe me teve super jovem, um super acidente de percurso, gente. Tá? A priori, não fui registrada pelo meu pai. Isso deu uma história, assim. E eu cresci, então, os primeiros anos na casa dos meus avós, aqui em São Paulo, junto com minha mãe e minha tia. E todo mundo gostava muito de arte. Né? Eu tinha conversa com meus avós, bisavós, é uma família imensa, gente. Tem um monte de gente, por causa de gerações. Não foi que tiveram muitos filhos, mas que muitas gerações conviveram juntas ali. E a coincidência era que todo mundo gostava muito de arte e de cultura. Né? Então, era uma família de classe trabalhadora mesmo. Né? Todo mundo tinha que, né, estudar, trabalhar, se virar ali para se manter. Mas a arte e a cultura eram muito valorizadas. Então, eu sempre tive acesso a livros, a discos. Né? A gente não tinha luxo com outras coisas, assim, mas essa coisa da cultura e da educação, principalmente, era muito valorizada. Né? Então, meus bisavós foram os primeiros alfabetizados da família em situações muito específicas, né? De dar sorte, porque, no caso da minha avó, por exemplo, que foi a primeira mulher alfabetizada, ela deu a sorte de que o dono da fazenda no qual os pais dela eram trabalhadores, ele contratou uma professora para os filhos dele e ele liberou que os filhos e filhas dos trabalhadores frequentassem as aulas. Então, ela foi alfabetizada numa situação, assim, raríssima mesmo, né? E valorizou muito isso. Então, todo mundo tinha muito essa coisa de estudar, que estudar era muito importante, que a arte era muito importante, que a cultura era uma coisa maravilhosa. Eu peguei o fim da ditadura. Né? Eu sou mais velha do que a Constituição. A Constituição é de 88, para quem não sabe, eu sou de 83. Então, eu peguei todo, e aqui no centro de São Paulo, né? Então, eu peguei tudo ali a questão da importância da arte no processo democrático, né? Então, tinha toda essa coisa da MPB, justamente desde criança muito pequena, né? Eu ouço MPB desde o berço, assim. Poesia, desde o berço, porque era isso. A minha família tinha um prazer muito grande nessas coisas e ligava essas coisas a essa ideia de um mundo melhor, né? E eu me emociono, porque além de tudo, né, assim, eu vivo na estrada, mas sou filha do Rio, então é lindo, porque para chorar é muito fácil. Assim. Mas tinha essa coisa, né, a arte e a educação fazem pessoas melhores fazem um mundo melhor, né, justiça social, liberdade para todo mundo, aquela, né,
muita utopia, assim, né? Desde cedo, mas justamente nesse momento de fervo, assim, minha mãe seguindo o Lula no começo da formação ali do PT, né? Carreguei bandeirinha na primeira tentativa do Lula para a presidência, Isso ali no 93, 94? Um pouco antes. Que foi ele e o Collor. Antes, acho que foi logo depois, na Constituição, é de 88. Que foi a primeira eleição, foi a do Collor. Isso, e isso. aí foi ele e o Collor, ele, né? Lula e Fernando Henrique na disputa final ali, né? Collor, Lula e Fernando Henrique ficaram ali nas posições com as maiores campanhas e tal, acabou com a eleição do Collor. Mas eu lembro do Sarney presidente, assim, Sim, eu via Sarney presidente na TV. Você viu assim. o Sarney naquela... Eu vi o Sarney presidente, Naquele gente. vídeo que ele assume, porque eu acho que o presidente morreu e ele assumiu, foi isso? Então, na verdade, foram fazer uma transição, aquelas histórias do Brasil, né? De, não, tem que fazer uma transição suave, porque, né? Coitadinhos dos caras que estavam aí até agora. Tá, não. Pelo que eu tinha visto, assim, era um cara que ia entrar, e aí no dia que ele ia assumir, ele morreu. Isso. Aí, tipo, corta a imagem, tá o Sarney, assim, super nervoso na televisão. Porque ele era do legislativo, na verdade, né? Ele assume naquelas coisas do... Porque isso existe até hoje no Brasil, né? Se você não tem o presidente, tem uma... Como que uma hierarquia, comitê, assim, né? de quem é que vai assumindo. Tá. Então, depois do presidente, o vice. Se o vice não pode, acho que é o presidente do Senado. Justamente foi numa dessas que o Sarney foi para lá, entendeu? Entendi, porque ele na era do escala Senado. Então, assim, um morreu, o outro abdicou, cada um tirando o seu ali meio... Teve um negócio desse que não, eu não quero. Então, e aí ele veio meio que nessa de, é porque tem que... diretas já. Né? Foi um movimento assim, tem que organizar finalmente as benditas das eleições diretas mesmo, né? E de novo, e aí aquela confusão toda. Né? Mas para mim, assim, o que ficava... Eu tinha alguma noção do que estava acontecendo, porque era isso, eu era a única criança e os adultos conversavam muito, inclusive comigo. Então eu sempre tive alguma ideia do que é que estava acontecendo e tal. Nunca fui muito alienadinha nesse sentido, não. E então sabia que era importante, tinha uma ideia do que era nessa história de ter um presidente e tal. Mas para mim o que sempre foi muito mais marcante, mesmo porque também era isso, apesar da família ter outros interesses ali, os desenvolvimentos enquanto cidadãos, tinha essa coisa dos artistas que participavam daquilo, né? Então da coisa dos shows em prol daquilo. Naquela época ainda existia show em comício. Né? Então tinha coisa dos artistas todos que foram apoiar, principalmente o Lula, né? Alguns ali ainda foram para o Fernando Henrique, para o Collor, porque era um cenário muito diferente, né? Do que a gente tem visto atualmente. Assim. Na minha família mesmo tinha eleitores de todos os três. Ali eu tinha esse convívio, inclusive se via uma graça muito grande nisso. Né? Porque isso era a democracia, justamente. Né? Você poder ter eleitores ali com pensamentos diferentes, com propósitos até diferentes envolvendo a política e tal, mas que havia uma civilidade. Né? E que, sobretudo, havia debate. Né? E os debates numa qualidade que não era qualquer coisa. Era debate de verdade sobre ideias. Sim, de ideias, não de eram projetos. pessoais. Sim, não. Tinha coisa que, assim... era motivo de piada, determinadas coisas, né? Se você dissesse em público, era isso, tipo, era o candidato da zoeira, sabe? Que não era levado a sério. Porque eu lembro que quando mais novo, na minha geração, quando eu fui me entender ainda como pensante, o Enéas era muito zoado. Sim. Só que no começo, ele era ouvido e ele era compreendido. Quando eu cresci, o pessoal falava, nossa, que velho louco. Então, mas assim, é isso, essa coisa dessa exaltação muito grande, né, de gritaria, isso não era, de fato, não era bem visto, assim, de modo geral, né? E se tinha essa ideia mesmo, porque também era um momento em que, eu não sei se isso é só... Porque o problema é que, como eu estava num lugar muito específico, né, num lugar assim, no sentido das pessoas que eu convivia, do que tinha acontecido ali ao redor. Né? Então, por exemplo, meu avô tinha trabalhado com o Herzog. Né? E meu avô chorou a vida inteira o que fizeram com o Herzog. Né? Então, a escola que eu estava, que é um outro episódio muito importante de onde eu vim, né? Eu estudei no Colégio de Freira, aqui em São Paulo. Mas não eram quaisquer freiras, né? Eu estudava no Bom Retiro, que é um lugar super cosmopolita, e onde havia esse catolicismo engajado. Né? Então, assim, as minhas freiras eram muito inteligentes, né? Eram muito
antenadas mesmo nas coisas que estavam acontecendo, partilhavam dessas coisas, sabe? Então, não era de jeito nenhum uma coisa quadrada e boba. Tinha-se um respeito muito grande pela fé dos outros, porque o Bom Retiro é um bairro de imigrantes, sempre foi, né? E eu tive muitos colegas que eram imigrantes e que não eram católicos, né? Eu mesma não era, a minha família não era exatamente católica. Tinha gente de todas as religiões misturadas ali. E se tinha um respeito muito grande pela diversidade, né? E eu acho que eu venho disso. Acho que essa é a melhor resposta. Assim, eu venho dessa pluralidade de caminhos mesmo, né? Desse lugar em que pessoas vêm de lugares muito diferentes, com ideias muito diferentes, né? De gerações muito diferentes, convivendo ali entre si. Né? Então, acho que essa é a melhor definição. Assim. É uma brasileira. Isso, bem vira-lata caramelo, gente. Bem vira-lata caramelo, sabe? Se fizer aqui o DNA, eu tenho certeza que é o caramelo mesmo. Tem de tudo aqui misturado. O que não tinha veio depois com o tempo, então de japoneses e tal, que antes não tinha, vieram por casamentos e tal. Mas aí que tá, assim. Aí você já saiu do ensino médio, deu a louca e falou assim, quero estudar teatro, quero ser artista. Então, porque eu já tinha 7 anos de carreira. Essa é daí a questão, né? Porque, assim, enquanto estava aqui em São Paulo, tinha uma coisa de dar show em casa, porque era o que eu podia fazer. Então, assim, um monte de adulto, um monte de idoso, gente com mania de limpeza, de silêncio e tal, né? Mas todo mundo adorando música. Então, eu sempre dei shows, assim, né? De organizar, de me ajudarem, de fazer uma coisa, assim, que na minha cabeça era meio profissional, assim, sabe? Tipo, e era, tipo, 2, 3 anos cantando Gal Costa. Tipo, não era uma coisa muito leve, sabe? Tipo, a garota era ambiciosa, assim, muito. E aí me divertia muito com isso e divertia muito os adultos, porque realmente devia ser uma coisa muito engraçada, né? E sempre muito dramática, né? E sempre falando como eu falo hoje. O que, inclusive, colocava muita gente chocada. Assim, como é que essa criança, conta a lenda que eu aprendi a falar antes de 1 ano de idade, não parei nunca mais, assim. Mas falando desse jeito, né? Aprendendo a argumentar, levando em conta essa coisa, né? Meu avô sempre dizia, meu avô era advogado, falava, você é pequena de tamanho, você não pode tentar resolver coisas na força, né? Não ser inteligente, você tem que resolver na diplomacia, né? Você tem que saber conversar, você tem que saber argumentar, você tem que entender o que é justo e o que não é, né? E fazendo a arte já pensando nisso, né? Tipo, eu achava que era isso, que eu ia ser a próxima a estar naqueles grandes shows e tal, defendendo a democracia e não sei o quê. E aí fui para Jundiaí porque minha mãe casou com outra pessoa, não era meu pai. Né? Trabalhava em Jundiaí, aí entraram japoneses na família. Foi nesse momento aí que ela casou com o Nisei. E foram para Jundiaí, eu fui muito contrariada, porque aí eu estava acostumada a ter meus avós, meus bisavós, todo mundo sempre perto, em São Paulo e tal. E eu já tinha 10 anos, né? E aí, do jeito que a gente chegou em Jundiaí, tinha uma escola de teatro. Olha, que legal. Inclusive com um curso profissionalizante. Olha. E foi meio que a saída da minha mãe, do tipo, pega essa criança que está revoltada com a vida dela aqui, que não queria estar aqui, né? E vamos fazer essa troca, diplomacia. Tipo, tá bom, né? Você não tá mais resolvendo, mas você pode fazer teatro. E eu agarrei aquilo com unhas e dentes, assim. Porque, gente, Jundiaí, em 1994, assim, em 2025, já não é uma cidade muito ok para você ser artista, atrativa, LGBT, de esquerda, macumbeiro. Você não é muito bom. Não é para estar lá. Assim. Não é muito bom. E em 94 era uma coisa completamente absurda. Né? Era muito difícil. E aí eu fui para a escola de teatro e praticamente me internei na escola de teatro. Aí fiquei lá até a escola fechar. Porque, infelizmente, o dono da escola foi uma das vítimas do HIV, porque eu peguei, além de tudo, né? Essa primeira época devastadora assim, né? do HIV no Brasil. E fiquei com ele até o último momento, naquela situação de que pessoas atravessavam a rua para não encontrá-lo. Eu era uma das poucas pessoas que o tocava, porque eu sabia como funcionava. Sim, a né? pessoa tinha medo, né? As pessoas tinham horror, assim, então outros artistas da cidade fugiam dele, sabe? Gente, e isso é uma coisa assumida. Assim, as pessoas, inclusive, depois de um tempo, vieram até pedir desculpa e tal, quando entenderam né, o que tinham feito, assim. Mas era tudo muito duro. E aí, essa escola fechando, eu fiquei muito desesperada. Eu ainda tinha 12 para 13 anos, quando a escola fechou. E eu já trabalhava para a escola. Na época eu entrei, eu fiquei 1 ano como aluna. E aí, no ano seguinte, o diretor já tinha me chamado justamente para o grupo de teatro escola. Né, que era um grupo que fazia apresentações profissionais, contratadas, né, para crianças de escolas, tanto públicas quanto privadas. E a gente fazia recreação e tal. Então, eu comecei pelo teatro infantil, né, durante um pequeno período, como ali, né, só
aluna da escola, e aí no ano seguinte já estava como atriz da escola. Nossa, Né? que foda. E achando que era isso, que era meu trabalho, que era meu futuro, que era isso que eu queria para mim e que ia dar certo. Né? Aí tive uma passagem por outro grupo, ainda amador de Jundiaí, que já era um grupo que tinha algum vínculo com o Lume, da Unicamp, então já trazia o Lume, né, para fazer alguns cursos. Tinha já também um trabalho de comédia da arte com a Tia Chiviana, né, que era uma coisa raríssima, né, de se ter em Jundiaí naquela época. Era um grupo muito bom, assim, Não, mas de acho que até em técnica São e tal. Paulo ainda era difícil achar já grupos assim. Ah, não Que sei. estudavam esse tipo de linguagem, sabe? Ah, não, São Paulo sempre teve. São Paulo, desde a década de 60, pelo menos, tem grupos muito fortes, assim, de treinamento, né? E, ao mesmo tempo, ali de uma profissionalização e tal. Ah, certo. E aí, assim, o que aconteceu foi que eu entrei muito nova, né? Tipo, eu comecei essa história toda com 10 anos de idade. Caraca. Então, isso é que era uma exceção maior, assim, né? Mas teria sido possível. E aí, com 17, eu não via outra possibilidade, praticamente, né? Que não segui. Minha mãe descobriu que tinha a graduação na Unicamp, né? Campinas é razoavelmente perto de Jundiaí, tinha fretado, aquela coisa toda. E aí eu fui, né, fazer a graduação, que na época era um curso período integral, tipo, uma coisa muito doida, assim, tipo, foram 5 anos, era um curso de 4, eu já trabalhava, então eu não consegui fazer tudo em 4 anos, eu tranquei disciplinas e tal, porque eu já dava aula, justamente, e aí eu acabei fazendo em 5, né? Mas ainda assim me formei muito nova, né? Porque eu fiz o primeiro ano inteiro com 17 anos. Minha mãe tinha que assinar os documentos da faculdade para mim, porque eu não era maior de idade, né? E aí, isso tudo, assim, é isso, muito rápido, né? Daí já desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha ido também para dança, já tinha ido também para o canto coral, para estar ali junto com o teatro, né? Que, na verdade, a minha ideia toda era como eu podia aprimorar o meu trabalho como atriz. Eu tinha essa ideia de ser uma atriz completa, eu sempre gostei de musical, então tinha uma coisa, né, de se preparar para aquilo de alguma maneira, né? E eu não tinha outra vida, basicamente, né? Então era isso, tipo, eu era uma boa aluna na escola para não ter problema, para não ter o trabalho, né? Eu gostava de estudar, achava importante e tal. Mas era sempre isso, da escola de teatro para a escola regular, né? E às vezes voltava para a escola de teatro à noite e continuava, né? Porque às vezes estava com 2 espetáculos ao mesmo tempo e tal. Mano. E quando eu passei no vestibular, inclusive, eu estava, acho que, cantando em 2 companhias, dançando em uma e atuando numa outra, sabe? Tipo, uma coisa meio doida, assim. Uma coisa de jovens. Uma coisa de Eu jovem. digo, por isso que, gente, é isso, eu já sou muito jovem idosa, sabe? Tipo, isso tudo foi há mais de 30 anos atrás. Caraca, mano. Então. A minha idade. Eu tenho você de carreira. É isso. Tenho um Renato de carreira. Meu Deus. Mas assim, a gente ri, a gente brinca, mas é um histórico muito bacana, muito legal. E não só de estudos, mas de trabalho também. Como eu falei, quando você me mandou ali a sua bio, você mandou um resumo do resumo ali. Né? Porque se a gente colocasse num papel todas as atividades que você fez, de todas as companhias, de todas as prestações, umas 4 páginas ali, brincando ali. Nossa, sim. E eu acho que eu nem lembro de tudo essas alturas, assim. De vez em quando alguém me conta alguma coisa que eu fiz, e pior, me prova. Ó, uma Meu foto Deus. sua aqui. Gente, que era isso, assim. Mas aí tem uma coisa muito foda, assim. Daqui a pouco a gente fala sobre o LARP. Mas vamos falar uma coisa que, assim, é muito louca pra mim. Você, além de tudo isso, você do nada fez um estalo, eu chamo de estalo, e falou assim, agora eu quero estudar psicanálise. Então, também isso, né? Eu sempre sonhei muito. Sonhei literalmente de dormir. Sonhar, inclusive, de criança eu tive muitos problemas, assim, para dormir, Nossa. porque sonhava pra caramba e tal. E se eu tivesse nascido num povo indígena, talvez dissessem que era um chapiris, né? Mas como eu não tinha sido o caso, eu tinha essa coisa, sonhar muito, sofria um tanto e tal. E aí, enquanto eu ainda era criança, a minha tia, que era mais nova que a minha mãe e tal, entrou na faculdade de psicologia. E chegou um dia dizendo, acho que ela vai gostar de Freud e tal, porque só que, gente, ainda tem até hoje um preconceito muito grande envolvendo a psicanálise, sobretudo com 2 aspectos dela. Um, que tudo é culpa da mãe, o que não é verdade, gente, tá? Não é bem isso, mas assim, tem essa história de tudo é culpa da mãe. E a história de ser para rico, né? De ser tudo muito caro, de você ter que fazer 3 sessões por semana, que era uma coisa ligada à Sociedade Brasileira de Psicanálise e tal.
E minha mãe apavorou com essa hora já. Então, assim, eu consegui parar no Jung, né? Que é um dissidente da psicanálise ali, na psicologia analítica e tal, que minha tia tinha uns livros e tal. E aí, já da adolescência, eu pude ler um pouco, né? Do que era a teoria do Jung e tal. Achei muito legal, mas sabe quando você fala, mas ainda não é isso, não é bem isso. E aí, quando eu fui fazer magistério, porque naquela época existia o curso de magistério no ensino médio, eu fui fazer magistério. No ensino médio. No ensino médio, Caraca, porque eu achava com muita consciência de classe que eu provavelmente ia ter que trabalhar com mais coisas, porque viver de teatro no Brasil é muito complicado. E olha, assim, a gente pensa que hoje, o real de hoje vale muito menos do que o real de 1999, cara. Acho que, tipo... Imagina já era muito trampo que você teria que ter e as coisas não eram tão caras. Isso que eu quero dizer. Então, assim, na sabe? verdade, tinha um outro problema que era, se vocês derem uma olhada nas leis de incentivo à cultura, elas são muito recentes. Sim. Né? Eu peguei, por exemplo, o começo da Lei Rouanet, assim, que era uma coisa dificílima de você conseguir, né? Porque depende de captação, enfim, não é um processo fácil, assim. Então, sobretudo no interior, as minhas expectativas de emprego, elas eram meio periclitantes, né? E tinha coisa, né? Podia fazer propaganda e tal, mas nunca foi muito minha praia, assim, eu achava meio complicado, já tinha uma intuição, assim, de que não era bem isso, né? Depois que eu fui pensar e elaborar a respeito de por que não. E tinha a possibilidade da educação, que de novo, sempre foi uma coisa muito valorizada, né? E que eu gostava, né? Era boa aluna, achava legal e tal. E aí, então, eu pensei, falei, bom, vou fazer magistério, porque daí eu já tenho com o que trabalhar enquanto, né, estiver fazendo a graduação e tal. Enfim, provavelmente vou continuar, eu já dava oficinas de teatro e tal, vou continuar dando aula de teatro. Eu dava oficina desde o comecinho da adolescência. E aí, eu estava no magistério e só serviu. Gente, foi uma tragédia. A minha experiência no magistério foi uma tragédia. Assim, acabou em menos de um ano com as minhas digníssimas colegas de escola ameaçando me bater na porta da pizzaria que eu ia comemorar meu aniversário de 15 anos, entendeu? Por quê? Porque eu estava lá querendo realmente muito estudar. Eu achava que a profissão de professor era a coisa mais importante do mundo. E não era a realidade da maioria das minhas colegas, assim, tipo, elas estavam lá para outras coisas e tal, e não, assim, ficaram muito furiosas comigo quando eu comecei a reclamar disso, né, das questões de disciplina. Eu falava, gente, vocês vão ser professora, sabe? Mas eu não consegue ser estudante antes de tentar ser professora, né? Era um negócio meio complicado. Mas serviu para ter aula de psicologia da educação. Olha. E aí, na psicologia da educação, eu pude ver Freud pessoalmente, pela primeira vez. E aí eu olhei e falei, cara, é isso. É isso, é exatamente isso que faz sentido na minha cabeça. Eu já gostava de analisar sonho antes, porque essa história de sonhar muito e de ter... Gente, tinha uma comunidade no Orkut, falando em ser idosa, que o nome da comunidade era Sonhos Malucos com Detalhes. Gente, era eu todinha. Assim, tipo, sonhos malucos com detalhes, muitos detalhes. Sonhos longos, sonhos que continuavam, parecia série, assim, antes de virar moda. Antes da Netflix. Eu tinha sonhos em série, assim, que iam se completando de um episódio para outro, uma coisa maluca, assim. E, ao mesmo tempo, gostava de ouvir os sonhos das outras pessoas. E eu ouvia com muita paciência os sonhos das outras pessoas e ficava tentando interpretar e tentando entender. Então, já tinha meio que essa intuição de ter uma outra coisa passando aqui, sabe? Para além dessas imagens, para além dessa coisa toda. E aí, quando eu conheci a teoria do Freud, falei, pronto. Né? Realmente é isso. Tive que esperar muitos anos, né? Porque isso eu tinha, 14 anos, justamente, né? Quando eu pude ver Freud a primeira vez. E eu fui poder fazer análise mesmo, eu já tinha acabado a graduação, eu já tinha uns 24 anos, mais ou menos 25. Né? Quando eu fui de fato daí poder fazer análise. E aí, muito rápido, acabei tendo uma oportunidade de começar a formação, que não era uma coisa que eu pensava em fazer naquela época, né? Porque eu queria fazer análise, eu queria poder fazer análise e gostava de ler. Eu li, a primeira vez que eu li Interpretação dos Sonhos, eu li sozinha, um calhamação de 600 e tantas páginas. Li, assim, dissecando aquilo, achando muito maravilhoso e tal. E acabei tendo essa oportunidade, porque daí minha mãe tinha ido parar na faculdade de psicologia também. Ela pegou uma promoção da obra do Freud dela, já tinha uma professora de psicanálise maravilhosa, já tinha entendido que não era tudo culpa da mãe, nem que aquilo era elitista daquele jeito, né? Que já há muito tempo existiam as clínicas sociais e tal. E aí, então eu pude começar a ler, já
conseguimos indicações de psicanalistas e tal, né, que estavam longe daquela realidade, né, da sociedade brasileira. E aí pude começar a análise, em primeiro lugar, e tive daí a oportunidade de começar a formação, que era uma coisa que eu esperava fazer, assim, quando eu tivesse me aposentado, há um ano sabático do teatro, sabe? Tipo, tô idosa, cansei de fazer turnê, não sei o que e tal, quero fazer uma coisa, vou fazer psicanálise, né? Acabou sendo totalmente outra coisa, porque eu fui super novinha, muito rápido, né? Tinha pouquíssimo tempo que eu estava em análise, eu comecei a formação. E aí acabei pensando, bom, tudo bem, então já que aconteceu, né, já que eu estou aqui estudando isso e tal, então que bom, vai melhorar meu trabalho como atriz e como educadora, porque até então, na sociedade que eu estava ainda, era uma sociedade muito freudiana e que interpretava Freud de um jeito meio estranho, que hoje eu sei que assim, já não é consenso mesmo entre os freudianos e tal. Mas tinha uma coisa do set, né, de você ter que se preservar, vocês já devem ter ouvido isso, né, que o psicanalista ele não tem que ser uma tela em branco, Sim, né, sim. E assim, isso, hoje em dia eu sou uma psicanalista lacaniana, então Lacan enxerga isso totalmente, é outra coisa, essa coisa de você ser uma tela em branco, né, que não passa pela pessoa, não tem informação nenhuma da sua vida, não poderia nem estar aqui, né? É raro, mas assim, pode ser que meus analisantes vejam o programa, né? Eu não tenho meus analisantes em rede social, né, a grande maioria deles e tal, mas pode acontecer, né? Eu tenho um sobrenome estranho, né, no Brasil, então assim, pode acontecer. E naquela época eu tinha entendido que era isso, assim, que ou eu continuava como atriz, mantinha minha carreira como atriz, ou eu tinha, né, ia para a clínica. E apesar de ter adorado a experiência da clínica social, eu fiz o estágio da clínica e tal, eu falei, eu não consigo viver sem o teatro, né, então não vai dar. Só que desde então eu fiquei na fronteira ali, né, de novo, no meio da estrada, entre uma coisa e outra, né, nem totalmente lá, nem totalmente cá, assim. E todos os meus trabalhos aí de criação minha, né, tudo que eu mesma pude criar artisticamente, né, sem ser por um contrato, sem ser, enfim, né, projetos de amigos e tal, já foi nessa imbricação entre as artes e a psicanálise, né? E sempre com alguma coisa da educação, porque foi uma prática que eu nunca abandonei, assim. Acabei fazendo a segunda formação na licenciatura na Belas Artes, né? Quando eu fui para o mestrado, foi na divulgação científica e cultural, né, que também foi uma experiência muito interessante, assim. Aí era o oposto, né? Na graduação eu era mais nova de todo mundo, estava lá com 17 anos, no mestrado eu estava com 34. Eu era uma das mais velhas, né? E voltei num susto, assim, também não foi uma coisa que... Foi uma coisa que eu passei muitos anos pensando, talvez, tendo zilhões de ideias de projetos e tal, mas nenhuma... Eu nem escrevia para concorrer às provas e tal, tipo, nunca tentei. E aí, um belo dia me deu um baque, falei, é isso, veio uma luz de uma fala de uma ex-professora minha, numa defesa de uma outra colega, eu falei, é isso. Em um mês eu tinha feito tudo, assim, eu li tudo que eu tinha que ler, escrevi o projeto, consegui um grupo de pesquisa, em Jundiaí organizei, chamei mulher, fiz um grupo de pesquisa e tal, fiz as provas, passei nas provas, entrei com bolsa, que era uma coisa que eu nem sonhava, assim, que não estava no meu horizonte mesmo. E trabalhando ao mesmo tempo, organizando uma exposição, tipo, toda uma coisa maluca, assim. Eu tenho essas coisas, assim, eu tenho uns pontos da minha vida meio revolucionários, assim, de coisa que não aconteceu em 20 anos, acontece em 20 dias. Não, é uma coisa maluca, assim. Foi isso, em um mês eu tinha feito um projeto de mestrado e voltado para a Unicamp, justamente. Cara, que loucura. E aí entrou a poesia, que foi a última das coisas que já estava há muito tempo. A coisa da dramaturgia da poesia já estava rondando, eu já tinha escrito um monólogo, já tinha essa coisa toda da MPB circulando ali desde sempre, né? MPBiana, né? Então eu ainda não era uma psicanalista MPBiana, eu virei durante a pandemia. Eu fui nomeada psicanalista MPBiana durante a pandemia já. Mas aí foi isso, assim, eu fui para o mestrado achando que ia encontrar uma coisa e encontrei duas outras, que foram justamente a poesia e o LARP. Né? Que a minha história com o LARP começa justamente aí. Eu te conheço graças ao meu mestrado. Caraca, não fosse pelo mestrado, eu não estaria aqui hoje. Porque você conheceu alguém lá no mestrado? Então, eu dei uma sorte gigante, porque calhou do André Sarturi, que é uma das figuras mais antigas de LARP aqui no Brasil, né? Ele é um pesquisador do Sul, ele começou o LARPs em Curitiba também na década de 90, né? Ele é contemporâneo do Falcão e do Godoy, né? Inclusive se conhecem, né? Ele é super amigo do Falcão e tal. E calhou que o Sarturi estava lá terminando o doutorado dele e uma professora do departamento que eu estava o convidou para participar das aulas dela. Ele daí convidou o Luiz Falcão e eu conheci os dois
Porque eu me inscrevi para essa disciplina, porque eu olhei a disciplina e falei, nossa, olha que legal, uma disciplina de arte, porque é isso, né? Tipo, como é um departamento interdisciplinar, tinha de tudo nas disciplinas do lugar que eu estava, né? Do laboratório que eu estava. Porque ele é um laboratório de jornalismo científico, mas com isso, né? Divulgação de ciência / cultura, então tinha gente trabalhando com divulgação de uma porção de coisa. E o Sartori entrou pelos estudos, né, de urbanos, porque ele tem uma coisa de dança, cidade e jogo, né? Em espaço público e tal. E aí ele entrou, ele trouxe o Luiz Falcão e eles mudaram completamente a minha pesquisa. Assim, uma pesquisa que era para uma dramaturgia que eu já queria que fosse, eu tinha uma ideia de colaboração, assim, que fosse colaborativa. Eu não tinha chegado ainda no conceito de participação, né, para que fosse participativa. E eles transformaram completamente o meu projeto, né? E a gente acabou ficando muito amigo depois da banca, porque o Sartori foi da minha banca, né, quando eu defendi a dissertação. E a gente acabou virando parceiro de trabalho, né? Eu acabei sendo convidada pelos dois para criar jogos com eles primeiro, depois quando eu comecei a Tudo Teatro. Os dois sempre foram padrinhos, né? E depois, em seguida, eles me apresentaram o Godoy, que daí foi muito maravilhoso. Salve Godoy. Né? Cadê o Godoy? Salve Godoy, lindo. E aí, então, assim, eu vou aproveitar que você está aqui, a gente já está indo, assim, para os caminhos finais da nossa gravação de hoje, para você aproveitar e me explicar, assim, e explicar para o povo que está assistindo a gente o que é um LARP, porque é a terceira LARP que eu faço com vocês, com eu falo vocês, porque você também está dentro desse grupo todo. E aí, quando as pessoas me perguntam, tá, mas o que você faz lá? Eu faço um LARP. O que é um LARP? Eu falo, um jogo teatral. E aí, assim... eu tento explicar de várias formas diferentes. Não vou explicar aqui agora para não passar um vexame, ser alguma coisa diferente do que não é e tal. Mas explique para os nossos telespecs e para as pessoas que estão atrás da câmera o que é o LARP. Nossa, isso é muito difícil, porque é isso. Como eu venho do teatro, para mim, ele é um jogo teatral. Com a grande diferença de que, assim, quando a gente tá trabalhando como ator, profissional e tal... quando a gente monta um espetáculo, a gente vai lá, ensaia o espetáculo, prepara tudo e vai lá e apresenta para o público. Então, assim, eu não acho... você vai descobrir que assim, tem correntes diferentes pensando a participação dentro do LARP, tá? Eu, por causa do meu histórico, evidentemente, eu não acho que não exista participação do público no teatro. Porque a experiência de você fazer um espetáculo sem público é completamente outra do você fazer um espetáculo com público. E aquilo não está tão no seu controle assim, não, gente. Quem acha que o ator profissional ele tem o controle absoluto do espetáculo não foi um ator profissional. Porque, assim, muitas coisas acontecem. Né? Muitas coisas mesmo. Assim, eu não conto dessas experiências que daria, assim, eu já sei 10 que você já horas. foi um monstro de Play Center já. E você me contou uma história que você quase apanhou lá dentro. Não, eu trabalhei num outro parque, cujo nome não posso citar por questões contratuais. Ai, meu Deus, desculpa. E não, mas foi outro parque, não, okay. Não foi esse. E eu tomei pedrada em cena. Cara. Meu cenário já pegou fogo. Nos primeiros anos de carreira, o cenário pegou fogo. Durante a graduação, eu quase sofri uma tentativa de homicídio de brincadeira. Meu Deus do céu. Porque um grupo de crianças muito amáveis tentou me fazer cair de uma altura de uns 2 metros, mais ou menos. Felizmente não conseguiram. Nossa. Estou aqui inteira, viva, bonita, mas assim, passei por isso. Mais de uma vez, assim, vi colegas serem tirados de cima do palco pelo público. Eu tive que ser escoltada por seguranças numa fábrica uma vez, porque entrei para fazer um espetáculo num churrasco de firma, cara. E assim, deu muito errado, porque a gente estava com um figurino de vedete. E, assim, é isso. De onde é que tiraram a ideia de isso daqui é a ficção, esse é o limite entre a realidade e a ficção, tá tão claro para a população brasileira? Porque não tá, gente. Não tá, gente. Não tá. Tipo, o público, ele não tem essa percepção de que... A massa do público, né? Porque uma coisa assim, você vai lá num teatro caríssimo de banco e não sei o que e tal, com o público, né, todo de nível superior, parará, que vai ficar sentado na sua cadeira, que no máximo vai ficar sendo inconveniente, falando, filmando ou tirando foto, coisa assim. A realidade do teatro brasileiro, da massa do teatro brasileiro, é muita aventura, gente. Tipo, da Idade Média pra cá, assim. Felizmente, assim, menos atores morrem hoje. Eu fico bem feliz em poder dar essa informação, assim. Mas é isso, tipo, já tomei pedrada em cena.
Meu Deus Né? do Então, céu, assim, cara. para mim, o público sempre teve muito vivo e muito perto. E eu gostava disso. O tipo de teatro que eu mais gosto sempre foi esse, de ter o público num nível de interação muito alto, de não ter palco italiano, né? De usar espaços alternativos, então, fábricas, escolas. Eu trabalhava com Brecht, né, na graduação. Nossa, que Então, tinha essa foda. coisa do teatro épico, muito, né, de chão de fábrica literal, assim. Então, de conduzir público entre cenários, ao invés de, né, trocar atores. Então, eu já estava com um pezinho lá, sabe? E quando eu conheci o Sartori e o Falcão, eu já estava fazendo rituais de magia literária. Nossa. Eu já estava fazendo um tipo de sarau muito peculiar, assim, né? Envolvendo muito diretamente o corpo das pessoas, inclusive, porque eu colocava mulheres para escrever umas nas outras, os poemas e tal. Então já tinha uma coisa, é isso, muito disso, do toque, da convivência, né? do criar junto e tal. E o LARP, ele veio meio que dar uma forma para isso, porque é isso, ele, na minha percepção, ele é um jogo teatral do qual absolutamente todo mundo participa e ele é, ao mesmo tempo, o próprio espetáculo, né? Ele é a própria peça de arte ali. Né? Então, não tem... É um grau de participação radical, né? Então, não é uma coisa de interação, é uma participação radical, uma coisa de presença radical. Tem uma coisa que eu gosto demais do LARP, que é essa coisa do poder brincar com o estar em situação, que é uma coisa que alguns teatros perderam. Né? Porque o ator tinha aquela coisa, já não, você aqui, o personagem lá, um distanciamento, tarará, a criação da dramaturgia Aquela e coisa tal. de Dostoiévski, né? Dostoiévski não, desculpa. Stanislavski. Não, o você Stanislavski, ele até ator... tem uma coisa muito próxima, assim, de você ter as emoções do personagem. Você não pode misturar com as suas, né? Mas de você sentir as emoções do personagem. Inclusive, me ajuda muito, assim, o Stanislavski pro LARP. Caramba, que A legal. técnica do Stanislavski pro LARP, ela é perfeitamente adequada, né? Legal. Essa coisa de você se colocar na situação daquele personagem e tal. E acho que é isso. Acho que a última coisa que acho que para mim é muito importante de dizer e que está justamente nessa intersecção, né, do teatro, da educação, da psicanálise, que foi criancinha lá na primeira escola de teatro, esse primeiro diretor que morreu, ele me falou uma coisa que fez um sentido absoluto para mim na vida e que acho que inclusive contribuiu para eu virar tanto a pessoa quanto a profissional que eu sou. Que ele falou pra gente, falou, quando você pega um personagem, e às vezes é um personagem horrível, que faz coisas que você acha que você não faria de jeito nenhum, né? Tipo, é um vilão, né? Ou é um personagem bobo, né? Os personagens bem feitos, eles são muito humanos, né? Sim, tipo, eles sim. têm características que a gente não gosta de ver na gente, assim. E ele falou, lembre-se de que é uma questão de como. Porque tudo que um ser humano é capaz de fazer para bem ou para mal, você também é. Então, é questão de você saber como foi que aquele personagem chegou na situação que ele está. Né? Que é a base do Stanislavski, justamente. Né? Entende a história daquele personagem que você vai entender, né? De onde vem aquelas ações, de onde vem aquelas palavras, né? Como foi essa experiência humana para que aquilo chegasse nisso. E acho que o LARP tem muito disso, né? De abrir essa possibilidade para que você possa experimentar a experiência humana da qual você já faz parte, né? Mas tendo outro tipo de consciência, né? Tendo esse espaço do lúdico, que é um pouco protegido. Tem essa coisa das regras que a gente combina antes, né? Inclusive de segurança, para ninguém levar pedrada. Desse um pouco mais, né? Um pouco mais seguro do que o teatro em alguns aspectos. Bem mais seguro. A gente fez agora, recentemente, o Quimera 96. Você chegou a conhecer esse LARP? Não, esse eu não joguei ainda. Era uma coisa futurista, uma máquina que levava as pessoas para o mundo do sonho lúdico. Então, quando elas entravam ali, elas eram um personagem. Quando elas entravam na simulação, elas eram um outro personagem. Então, a gente viu muitos jovens, adolescentes e adultos entrando na brincadeira. E para eles era uma brincadeira de RPG, jogo de mesa, Dungeons and Dragons. E eles gostaram muito daquilo. E tinha gente que interpretava de uma forma muito louca, assim. Que você fala, você é atriz? Não, eu faço contabilidade. Caraca! E é isso, então a pessoa ela entrava dentro de um jogo. E quando eu entrei, falaram assim pra mim, isso é um jogo teatral. A primeira referência que a gente tem de jogo teatral é Barbichas, né? Os Barbichas, aqueles jogos lá de improviso e tudo mais.
E depois, quando eu fui entender o que era isso, eu gostei e falei, agora eu quero mais. E quando as pessoas lá, né, na prática, começam a entender, eu acho que elas falam assim, nossa, legal, eu quero mais também. Vou trazer mais pessoas para cá para brincar com isso. E até então, eu nunca tinha ouvido falar no LARP. Por isso que eu falo para você assim, vamos apresentar esse mundo para essas pessoas do LARP. Eu tinha ouvido falar mal, que inclusive é uma coisa que agora que você mencionou o RPG, eu preciso esclarecer para o telespectador. Claro, por favor. O telespectador, gente, a pessoa idosa, que é a jovem idosa. Eu tinha uma ideia de live action, que era a ideia de live action do RPG. Do D&D, né? Não, sobretudo do World of Darkness. Né? Tá. Então, cenários de vampiro, principalmente, que teve, né, muito forte aqui no Brasil e tal. E eu jogava RPG já depois de adulta. Eu fui ter a oportunidade de jogar RPG de mesa, achava muito legal, jogando World of Darkness justamente. Mas sempre com esse pé atrás, assim, do tipo, cara, a galera do live action é meio doida. Assim, tipo, não é o que, né, o terror do Fantástico com as coitadas das mães brasileiras, assim, tipo, não envolvia sacrifício humano. Mas a galera era... Porque tinha, não sei se você sabe disso, que rolava uma coisa de programa de TV de, meu Deus, eles estão sacrificando pessoas no cemitério, sabe? Sim, tipo, sim. tinha umas histórias malucas, assim. E não era bem isso, assim, tipo, felizmente, mas tinha umas coisas estranhas, né? E, sobretudo, tinha uma assimetria de poder muito grande entre a galera que organizava e a galera que, de fato, ia jogar e tal. Então, era uma coisa meio complicada. E aí, quando eu descobri no mestrado que existia esse outro LARP e que, inclusive, você podia criar os seus cenários e podia não ficar tão preso no dado, porque tem essa questão, né? Tipo, a mesa que eu jogava era uma mesa muito boa, era todo mundo adulto, todo mundo muito bem formado, né? Com outras questões na vida e tal. Então, a gente se divertia muito mais do que ficava tirando dado para ver quem ganhou luta, né? Mas tem muito RPG que é muito isso, né? De jogo de dado de conta e tal. E no LARP a gente pode fazer de outra maneira. Sim. Né? E outras histórias, naturalmente diferentes, que não envolvam coisas até muito realistas, né? Muito maduras, muito adultas. Né? Tem muitos LARPs, os meus LARPs geralmente são para adultos, não são para crianças. Né? Eu os te jogos da conheci confraria, mas. fazendo infantil. Que são os jogos da confraria. Né? A confraria tem jogos tanto infantis quanto adultos, mas a gente até hoje fez os infantis junto, né? A gente fez Acho o de muito carnaval e o do detetive. Isso. E aí o meu de é que assim, não vou falar que esse é para adulto, mas é que não era para criança. Então os adolescentes e adultos se divertiram pra caramba. Sim, sim. Né? E tem jogos francamente adultos mesmo, né? Então, por exemplo, o Café Amargo até dá para jogar com adolescente, que é um LARP clássico, muito legal de jogar. E dá para jogar com adolescente, mas ele é um LARP adulto. Assim, a temática dele é inteira, muito adulta, e você pode botar adulto de qualquer idade para jogar. Legal, que legal. Uma coisa que eu percebi, até eu vi os adolescentes conversando depois do LARP, era que assim, eles pareciam que eles estavam dentro de um escape room. Eles entravam... Bom, a gente precisa procurar alguma pista pra gente... E eles abriam a bolsa, abriam o armário, abriam o livro, rasgavam página. Era um negócio muito louco pra eles, assim. Eles estavam nessa neura de vamos ter que achar um objetivo. Só que, assim, eram 20 personagens. Cada um deles tinha um objetivo nada a ver com o outro. Então, é o que eu gosto de chamar no teatro de bagunça organizada, sabe? Eles gostavam muito disso, de ir atrás. A gente via essa empolgação neles. Porque a gente não entrava... Era eu, o Vinícius, Zinardi, e a Thaís. A gente não ficava como personagem. A gente ficava ali como uma espécie de IA de suporte. Então, quando um deles não sabia muito bem o que fazer, chamava a gente e perguntava, o que o meu personagem tem que fazer? E daqui a pouco, o Zinardi ele soltava uma carta vermelha, que era uma espécie de vírus do jogo. E aí tinha alguém com uma carta amarela. Então, aí a pessoa que estava com a carta vermelha espalhava o vírus para outras pessoas e o da amarela espalhava a cura. Então, ia ficando um caos, assim, muito, muito bacana. E aí eu pergunto, assim, todas as LARPs, todos os LARPs, tá, Paulo? Eu sei que você está assistindo, Paulo. Os LARPs, eles são, assim, com essa interação muito grande? Ou tem um momento que fica mais um espectador? Então, o espectador não, mas é que tem tipos diferentes de ação. Né? Então, por exemplo, o Café Amargo ele é um LARP que acontece todinho numa mesa igual a gente está aqui. Caramba, que legal. Né? 2 pessoas sentadas, uma de frente para a outra numa mesa. Os jogos da teatro, a grande maioria deles é assim, né? Que são LARPs mínimos, assim, que você faz com o mínimo de produção, com o mínimo de espaço de equipamento, de gente, inclusive. Né? Então, para 2 pessoas, 3 pessoas já está dando para jogar. Né?
É difícil, assim, eu acho que o mais interessante do LARP, né, se alguém tem curiosidade, assim, primeiro que, bom, já tem muitos registros, né, o Falcão mesmo ajuda a manter um blog que tem uma infinidade de acervo e tal. E a confraria também, né, então, enfim, tem muito acervo a respeito, mas o mais interessante é, de fato, tentar jogar, assim, procurar se informar, onde a confraria aqui em São Paulo faz ação o tempo todo, né? Tem muita ação da confraria. Tudo teatro, agora eu estou tentando voltá-la, depois da mudança da Bahia para cá, estou ainda, né, reorganizando. Ela veio de Bahia, Jundiaí, São Paulo. Então, eu estou tentando reorganizar para poder retomar os Jogos da Tudo Teatro. Mas os Jogos da Tudo Teatro, por exemplo, como eu comecei a companhia na pandemia... os primeiros jogos eles foram todos pensados para poder ser jogados pelo Zoom. Caramba, cara, que loucura. Né? E eles são, inclusive, eu conheci o Godoy assim, a gente fazendo festival de LARP online. Né? O Flow, inclusive, é um festival muito interessante que qualquer um no Brasil pode jogar. Né? A gente faz Flow todo ano e o Flow tem diversos jogos de estilos muito diferentes e ele é um festival de LARP online. Caramba, cara, que bacana. Não, vamos lá, a gente tem a Tudo Teatro. Que é a minha própria companhia. Que é a sua própria companhia. Então, logo a gente também vamos trabalhar junto. Você pode me chamar que a gente trabalha junto. Eu vou para Jundiaí numa boa. Nossa, maravilha. Temos, então, mandar um salve para a Confraria das Ideias. Confraria. Salve, Confraria. Que vamos lá do meio aqui, ó. Salve, Confraria. Vamos dar eu gosto de dar nome aos bois. Então, Thalita, Tomás, Godoy, Paulo, Sophie, Vinícius. Mais alguém? O André Sarturi, lá na Cavalaria, lá no Sul. A gente está com um grupo grande de gente fazendo LARP lá em Curitiba. Bacana. Então, assim, um salve para todo mundo. Deixem aí nos comentários para mandar um salve pra gente aí também, por favor. O Falcão já falou também? Luiz Falcão? Luiz Falcão, salve Falcão. Toda a galera que faz esses LARPs maravilhosos. Muito obrigado, porque esse trabalho é incrível e tem que chegar para mais pessoas também. Eu só vi, por enquanto, acontecer no Sesc e em uma biblioteca, com o pessoal da confraria. Mas eu sei que eles tiveram espaço e tudo mais. Então, assim, vamos para os nossos finalmente, porque agora tem uma surpresa que eu não te falei, que seria o quê? Um pequeno bate-bola, antes da gente encerrar, tá? Eu vou perguntar para você me indicar um livro, um filme, uma música bacana, uma referência bacana e uma pergunta surpresa no final. Ai, meu Deus. Mas antes disso, agradeço demais aí a presença do nosso técnico hoje aqui, é o Rafael. Salve, Rafa. Tamo junto. Ele mandou um beijo aqui pra vocês. A nossa produtora que tá ali atrás, Giovana, sempre dando risada quando eu falo o nome dela. Então, muito obrigado a vocês aí que fazem o podcast acontecer. Yasmin, meu parceiro Alexandre, tamo junto, valeu mesmo. Que mais aí? SampaCast, Teia. Estamos aqui hoje diretamente na Biblioteca Mário Chamber. Que é um lugar lindo, gente. Visitem em São Paulo. Público cara, lindo. legal. Maravilhoso o espaço. E a gente sempre grava em lugares incríveis. O Centro Cultural São Paulo. Biblioteca Mário Chamber, no Hub Green, lá em Pinheiros, que agora vai ter um parque gigante lá do lado. Lindo. É uma praça que era um negócio da Sabesp e eles estão destruindo tudo e fazendo um parque lindo. Era um negócio assim, né? Valeu, Rafa. E que mais? Outro que a gente grava? CCSP, que é Centro Cultural São Paulo, Lapa. Onde? Céu Heliópolis, que o Céu Heliópolis também é um lugar incrível, cheio de atividades maravilhosas e crianças correndo para um lado e para o outro. Mas é sempre dentro da DeSampa. Então, a DeSampa é esse espaço cowork, onde a gente tem cursos de empreendedorismo, ajudas para pessoas que estão virando PJ agora. Olha eu fazendo o merchan, né, do negócio. Tem que fazer, né? Então é isso, gente. O pessoal da LARP, valeu, tamo junto, brigadão. E agora vamos para o bate-bola. Quero que você me indique um livro bacana. Olha, como, né, acho que boa parte do público daqui é um público das artes e cultura, eu adoro a biografia da Isadora Duncan. Chama Minha Vida e é bom pra quê? Porque ela teve uma carreira maluca que, assim, a minha, ela é linear e tranquila, perto do que aconteceu com ela. Né? Caramba. E é maravilhoso porque, ao mesmo tempo que ela é assim, a criadora da dança moderna e uma artista, né, espetacular e que inspirou, né, muitos trabalhos e tal, ela conta na maior tranquilidade das vezes que ela teve que dormir na rua, que ela passou fome, que ela foi pedir fiado, comida para ela, para os irmãos e para a mãe. Então, assim, é muito legal
você poder ir lendo aquilo. Ela escreve muito bem, é muito divertido, e você pensa, bom, se ela pôde passar esses perrengues todos, eu também estou autorizado. Eu também posso. Então, bora, também posso, né? Porque, gente, é isso. Você vai ser artista no Brasil, dificilmente você vai ter uma carreira muito linear, tranquila, que sempre vai trabalhar só com arte, sabe? Que vai sair de um contrato bom para outro, um edital bom para outro. A vida, de modo geral, não é assim, né? E aí eu acho legal ler a vida dela, que, né, fez um sucesso estrondoso, mas que se lascou muito, errou muito, fez muita coisa doida e conta tudo muito direitinho. Legal, Acho legal. bem legal. Então, uma música bacana pra gente. Ai, meu Deus. E agora? Olha, eu adoro muitas, mas como é isso, né? Tipo, eu vou dizer a primeira que me veio na cabeça, que é Sorte, do Caetano Veloso. Aquela gravada pela Gal? Isso, ele é a Gal, dueto dele com a Gal. Você me dá sorte, meu amor. Exatamente. Adoro o Ai, Caetano que também, lindo. adoro, Ai, adoro gente, Caetano. eu amo de paixão os dois. Nossa, eu ouvi acho que quase todos os discos do Caetano. Eu provavelmente ouvi todos os discos do Caetano. Tá muito legal. Depois eu vou te mostrar uma música dele, que não é uma música no qual ele usou referência para escrever aquela You Don't Know Me. Ah, eu amo esse disco, gente. Transa é um dos meus discos É o preferidos meu disco dele. favorito do Caetano. Não, não é esse. É um que é mais recente. Outras Palavras. Ah, tá. É o meu disco favorito, Outras Palavras, mas o segundo lugar é o Transa. É o Transa. Eu acho que o meu primeiro é o Transa, gente. Eu adoro aquele disco. É incrível, incrível. Porque, assim, mostra um rock and roll do Caetano, né? Uhum. Um rock and roll mais pesado, assim, dos anos mais antigos. Vamos lá. Então, um livro, uma música, um filme bacana. Ai, gente. Ó, mantendo, né, o tema aí, artistas, gente, que eu admiro muito, a biografia do Ney tá impagável, cara. Que trabalho lindo. O filme do Ney, né? O Homem com Homem H. com H, que Nossa. trabalho lindo, gente. E eu fiquei muito feliz que eu descobri que tem uma garotada, adolescente, indo assistir por causa de não sei o que eles viram no TikTok que tinha essa música. E aí eles não sabiam o que era o Ney, não sabiam da carreira, não sabiam nada dele, mas foram pela música Assistir, e gostaram. é. E realmente é maravilhoso, gente. É um trabalho de arte, assim... Eu já vinha encantadíssima do Ainda Estou Aqui, né? Que é o outro que, assim, gente, brasileiros vejam, é maravilhoso. Mas o homem... Hoje eu diria o Homem com H. Eu explico até pra você a trend, quando você comentou comigo um tempo atrás também sobre isso. Depois eu fui dar uma olhadinha também, junto com a minha filha lá e tal. Legal. E zapeando lá o TikTok, eu vi que os jovens, essas última geração aí, eles pegaram a música e ficam, tipo, dublando a música ou fazendo dancinha. Como se fosse uma piada, fosse uma zoeira. Então, quando saiu... E aí eles foi aquela música do Homem com H mesmo. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. E eles ficam dançando e tal, assim. E aí, quando saiu, acho que muita gente se interessou. Ó, é esse cara que canta essa música. E foi atrás assistir com o pai, com a mãe, com o tio, para saber o que era esse filme. Genial, genial. Então, vai ver, foi até uma trend inventada, né, pelos produtores. Sim, e é maravilhoso, né, gente? É muito lindo. E tá vivão ainda até hoje, aí cantando. Gente, vivaço. Eu vi show dele o ano Deus, passado. cara. Aquele show que aparece no fim do filme, né, que ele fez aqui em São Paulo. Eu tava lá, um frio, gente, que era isso, assim, eu querendo morrer. E ele com uma segunda pele só, daquela de meia calça, assim. Com aqueles trejeitos dele, muito. Não, muito gente, ele é louco. maravilhoso, cara. Ele pula de sapinho no palco com 80 e poucos do anos, céu. sabe? Gente, que louco, deslumbrante, assim. E ele tem um poder pessoal do melhor tipo, que é aquele que partilha. Sabe? Que não é só pra ele, que aquilo não tá ali escondido pra ele, nem tentando dominar outras pessoas com aquilo, sabe? Todo mundo se sente potente junto com ele. Isso é muito maravilhoso. Sabe? Acho que é isso. No Ney, na Isadora Duncan, essa possibilidade de você partilhar o poder e transformá-lo em potência e não em opressão, sabe? Acho que isso é muito importante. As pessoas não estão indo ver o Ney, né? Estão indo cantar junto com o Ney. Acho que isso é muito louco no show dele. Não, e se inspirar, né? Com aquela vida, com aquela ousadia, com aquela criatividade, com aquela verdade, né? Ele é uma pessoa super autêntica, assim, muito corajoso, né? Muito sensível, né? E ao mesmo tempo muito forte. Ele é deslumbrante e o filme foi muito fiel a tudo isso, assim. Inclusive, o filme é tão ousado. Eu achei isso muito bom, sabe? Tipo, o cineasta consegue ser tão ousado quanto o Ney. Sim. Nas escolhas que ele faz ali, sabe? A impressão que dá é que a direção foi do Ney, né? É tudo muito louco, ousado. né? É tudo muito ousado. O roteiro é muito ousado, os figurinos são deslumbrantes, a direção é super ousada. Eu gostei muito. Então, fomos de Mato Grosso, Homem com H. E aí, agora, penúltima pergunta. Uma referência bacana pra você? Olha, pra mim, eu acho que uma referência que
mudou muito a minha carreira, né? E, de certa forma, a minha vida também, foi a Safo de Lesbos. Que, para mim, é o melhor tipo de inspiração, que é o tipo de inspiração que, assim, a gente sabe pouquíssimo dela, porque ela viveu no século VI, né? Viveu e criou no século VI a.C., na Grécia arcaica. A gente tem microfragmentos dos poemas dela, que estão aqui, mas eles são suficientes para dizer que teve uma poeta... Pode falar palavrão, né? Claro, claro. Maravilha. Teve uma poeta muito fodona, né, na Grécia arcaica, uma mulher poeta, que foi muito respeitada, inclusive, né, pelo trabalho dela, a ponto de ser elogiada depois, já na Grécia clássica, até pelo Platão, que tinha muitos problemas, né, mas ele teve bom gosto para isso. E nos fragmentos dela, pelo menos ali, na poesia, há uma mulher declarando o seu amor por outras mulheres. E por isso lésbicas são chamadas de lésbicas. Eu não sei se você tinha essa informação já, mas é por causa da ilha, né? Que é a ilha dela, né? É a ilha na qual ela viveu e criou e tal. E são lindos os fragmentos, são deslumbrantes, gente. Só que é isso, a gente só imagina o que eram os 9 tomos aí dos poemas dela, né? Porque sobrou muito pouca coisa. Mas é isso, tipo, é uma pouca coisa muito inspiradora e que justamente por ser tão falha e faltosa, abre espaço para muita coisa. Né? E para ser inspiração, né? Para que as musas continuem, né? Perpassando aquelas fendas todas para muitas direções. Caramba, que legal, que foda. Só coisa inteligente que você trouxe aqui pra gente hoje. Agora eu tô quase me sentindo inteligência ilimitada aqui. De jeito nenhum, que eu já sei que você também é fã do Emicida, também você é do Criolo, tal. A Criolo é deslumbrante, gente. Criolo é outro artista brasileiro que, assim, pra mim é impecável. Ele é um filósofo. Ele é um filósofo. Só que parece que ele se finge de outra coisa, mas ele é um filósofo. Ele é maravilhoso. Inclusive, eu ouvi junto com o Ney no Festival de Verão da Bahia. Foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, os dois juntos no palco. Caramba. Então, eu já te pergunto, então, a última pergunta, que dizem que é a mais difícil, por isso que eu deixo por último. O que é arte pra você? Acho que a arte, pra mim, é um modo de viver. Nossa, que foda. É um modo de estar no mundo. Aí de pensar e de agir. Difícil pergunta, né? Difícil essa. Então que ótimo. Isso é arte para você. Não, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui. Queria que tivesse 3 horas aqui pra gente gravar alguma coisa, mas em breve teremos, quem sabe um dia aí, um estúdio só com horário nosso. Porque assim, você não falou da nossa história que você contou pra gente, que você era amiga da Sandy. Eu não sou amiga da Sandy, gente. Eu fiz um trabalho com ela. Não, eu fiz um trabalho com a Liu Júnior, que são pessoas muito fofas. Sim, são pessoas legais. E aí você falou que fez esse trabalho com eles. Teve várias histórias da sua carreira como professora. Você nem contou como é que você chegou a ser professora hoje, que você dá aula em escola hoje de artes, né? Você tem suas turmas. Então, atualmente eu tô dando aula de música. Olha que foda, eu tô dando aula de música e eu tenho uma turma de aula de inglês. Olha, que aconteceu. Não, e você vê, você dá aula de inglês, então você faz um monte de coisa que a gente não conseguiu falar aqui hoje, tá? Mas é um prazer grande receber você aqui. Vamos tentar marcar de novo. Se não seja esse ano, que não seja nesse estúdio, mas que você volte aqui pro Pod Jovem, tá? Que o Pod Jovem tenha tanto carreira quanto você, assim, de vida. Tá indo bem. Tamo indo bem. Então, assim, agradeço demais a sua presença até aqui. Valeu mesmo. Agradeço mais uma vez ao Rafa, o nosso técnico de estúdio. Pessoal, quem curtiu e tá até aqui com a gente é porque você curtiu, porque você queria ouvir a história dela, queria me ouvir também. Então curte aí. Se você chegou até aqui também, dá um comentário aí, ó. Cheguei. Digita aí, ó. Cheguei até aqui, tá bom? Então, eles podem mandar perguntas e comentários também, né? Podem, por favor. Mandem perguntas. Como Deixa eu não suas redes expliquei sociais. Nada, né? Não, eu fiz a cena do Chacrinha, né? Eu vim para confundir, não para explicar. Então, bem tropicalista, que é minha origem mesmo. Mandem perguntas aí, se quiserem saber alguma coisa, eu fico de olho junto com exatamente. o Renato Deixa e tento responder. Sociais. Tudo Teatro é @tudo_teatro no Instagram. Legal. Tá? Por enquanto a gente está só com essa. E eu tenho uma página de poemas que está meio abandonadinha, mas é Charme do Mundo. Ótimo. Eu acho que também @charme_do_mundo. Fechou. A gente coloca na descrição também, pessoal, para seguir. Vou colocar também Confraria das Ideias, tá? Confraria. Não vamos esquecer de vocês. Confraria. Vamos colocar lá. Confraria. Vamos divulgar. Godoy, queremos você aqui.
Então, gente, muito obrigado. Curtam, compartilha. Cast Pod Jovem, tudo junto, beleza? Spotify, YouTube, Deezer, Prime Música lá, o Amazon Música. Então é isso, valeu mesmo. Carol, tamo junto, viu? Valeu mesmo. Obrigada pelo convite. Valeu, tamo junto. Gente, fui! Tchau.